Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de setembro de 2023. São 8 horas da manhã e uma inédita manifestação do Exército mostra que Bolsonaro e Mauro Cid são casos históricos da instituição. Delação de Mauro Cid tenta preservar o pai e é inédita no Exército, e o consenso, não só no Exército, mas nas Forças Armadas, é o de que esses dois acabaram com a imagem do Exército no Brasil. E Mauro Cid já era visto como um problema para a imagem das Forças Armadas antes de estourar todo o escândalo, enquanto ele ainda estava no governo. Primeiro caso de colaboração premiada na Força, que é o primeiro, a delação premiada de Mauro Cid é o primeiro caso desde a implantação da Lei das Organizações Criminosas em 2013 por Dilma Rousseff. E o primeiro caso de colaboração premiada no Exército revela crise de legitimidade pela qual passa a instituição nos dias de hoje. A decisão do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, de celebrar um acordo de delação premiada, é um episódio inédito na história do Exército, de onde ele está afastado por decisão do Supremo. E é inédito porque Cid é um oficial superior que era elogiado pelos pares, ele tinha um futuro brilhante, diziam que ele ia ser general, etc. E além de fazer parte da terceira geração de uma família formada no Exército, era o pai, o avô, todo mundo. E em 10 anos da chamada Lei das Organizações Criminosas, que a Dilma instituiu, gente, lá em 2013, quando explodiram aquelas manifestações, a Dilma ficou contra a parede, vendo a sua popularidade derreter. O que é que ela fez? Ela aprovou essa lei que prevê delação premiada e que prevê alguns institutos que depois se tornaram um parque de diversão para oportunistas como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e aqueles procuradores. Eles falaram, é aqui que a gente vai fazer fama e fortuna. E essa lei instituiu a delação premiada como essa que foi aceita pelo tenente-coronel. Não há notícia de militar que tenha utilizado essa delação em processos judiciais, e não tem notícia porque não existe mesmo. É inédito. E nunca houve na história brasileira um caso de oficial como Mauro Cid, diz o historiador João Roberto Martins, que é professor da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. E o ineditismo não é só pela delação dele, mas também porque a Polícia Federal, ou seja, um poder civil, está investigando os militares. E admitir crimes nos quais é acusado é então muito pior, porque até então os militares eles tinham aquela aura de inocência, não é, de anjos que não se corrompiam. Isso para quem não conhece a ditadura militar, porque eu aqui, já do alto dos meus 64 anos, eu digo para você, minha amiga, meu amigo, que a época da ditadura militar, que eu presenciei, assim como tantos outros mais maduros como eu, nós presenciamos, nós sabemos como era a roubalheira dos militares durante a ditadura. No entorno do Mauro Cid, conforme militares próximos da família disseram, pesou na decisão de fazer a delação o fato de a investigação das joias sauditas passar pela participação do seu pai. Então o pai, ao prender o pai, foi o golpe de mestre da Polícia Federal, e até porque ele estava envolvido, não é? O pai dele foi, não é que se fez qualquer ilegalidade ao prender o pai do Mauro Cid. Ele viajou para os Estados Unidos para vender joia, um general viajando por exterior para vender joia roubada, gente. E Bolsonaro, o ex-capitão do Exército, que foi colega de turma do
do pai do Mauro Cid na Academia Militar das Agulhas Negras, esse general ele foi um dos responsáveis em reabilitar a imagem do Bolsonaro dentro das Forças Armadas na pré-eleição de 2018, porque na verdade o Bolsonaro ele foi expulso do Exército. Ele não foi expulso porque fizeram uma manobra ali e tal, não é? A defesa dele fez uma manobra, enganou, inclusive induziu a erro o tribunal, e ele acabou colocado na reserva para não criar maiores problemas. Mas o Exército não queria saber dele. E aí esse Mauro Cid passou um pano, né? O Lorena Cid, não é, que é o pai do Mauro Cid, passou um pano do Bolsonaro no Exército. Além do caso das joias, também está se esperando que o Mauro Cid fale do golpe, fale de um monte de coisa. Como em uma delação presume-se a indicação de superiores envolvidos em crimes, há uma expectativa de que o ex-ajudante de ordens nomeie outros militares que atuavam ao lado do Bolsonaro. Então é uma bomba, o Exército já está partindo para cima desse cara aqui, do Bolsonaro, para tentar jogar a culpa de tudo nas costas dele, e também não é verdade, porque o Exército, a hora que viu o dinheiro da picanha, do Viagra, da prótese peniana chovendo na sua horta, também ficou quietinho no lugar dele, né? E 23% das pessoas relatam medo de expressar opiniões políticas no ambiente familiar. A pesquisa Datafolha avalia a censura dos brasileiros sobre temas políticos em diversos cenários. A pesquisa aponta que 23% dos brasileiros deixam de opinar sempre de forma frequente sobre temas políticos no ambiente familiar por medo de reação, de brigas. Na verdade não é Datafolha não, o levantamento foi feito pelo Instituto Cives, eu me enganei, desculpe, entre 6 de maio e 9 de junho. Dos pesquisados, 21% dizem que às vezes não se manifestam a respeito de política, também por temer reação de familiares. É isso que o bolsonarismo trouxe para o Brasil, né? Trouxe violência, trouxe intolerância e trouxe até medo de falar de política, que é coisa que não havia nesse país desde a ditadura militar. E na quinta-feira, na volta do Lula dos Estados Unidos, ele vai anunciar o nome do novo Procurador-Geral da República. Há uma disputa aí porque o PT, que é um sujeito chamado Bigonha no cargo, o Gilmar Mendes, que é um outro chamado Gonê, e na verdade tem nessa disputa entre os dois nomes de PGR, na verdade, seja ele qual for, vai por fim a algo que o Bolsonaro, a última barreira que o Bolsonaro levantou para se blindar contra a lei. Caindo o Augusto Aras, o protetor geral da República, não é? Ele é o protetor geral do Bolsonaro, aí a situação dele vai complicar de vez. E a guerra pela vaga de Rosa Weber no STF e o lugar de Flávio Dino é o seguinte: para quem não sabe, o Flávio Dino ele resiste a ser indicado para o STF. Ele preferia ficar no Ministério da Justiça. O Dino é extremamente modesto, acha que ele não está qualificado para o cargo, mas é professor universitário, governador de estado, ex-juiz, ex-membro do Ministério Público. É um homem que tem uma carreira muito brilhante e, além de tudo, agora ele se revela modesto. Veja só, o Dino acha que é demais para ele, que é muito para ele ser ministro do STF, mas se o Lula indicar, ele sabe que se não aceitar, ele vai ter terminado a participação dele no governo Lula, porque seria uma missão que o Lula ia chegar e dizer para ele: olha, sua missão é essa. Essa novela ainda está longe de terminar, porque o Lula já mandou avisar que não vai aceitar pressão de ninguém, e a pressão continua, né? Cada vez mais forte, e é uma pressão da esquerda. Então isso realmente cria uma situação muito delicada. E
o Bolsonaro quase trouxe de volta um monte de doenças erradicadas. Algumas ele efetivamente trouxe. E a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde disse que a campanha de desinformação dele contra vacinas ameaçou a imunização dos brasileiros. E veja só, uma pesquisa indica a queda da inadimplência pela primeira vez após 2 anos. É o efeito Lula 3, não é? Quem não sabia que ele ia colocar ordem na economia, porque tem amnésia, porque nos governos anteriores dele foi exatamente isso que ele fez, ele consertou a economia brasileira. E inclusive o Tarcísio de Freitas, o governador bolsonarista de São Paulo, tem elogiado e tem se dito surpreso e tem elogiado a volta dos investimentos estrangeiros no país. Gozado, né? Eles voltaram justamente quando o Lula entrou, né? E ele não cita o nome de Lula, mas cita que é inesperado e muito bom que estejam voltando os investimentos estrangeiros. Estão voltando porque eles confiam no Lula, senão não voltava. Aliás, o Bolsonaro afastou os investimentos estrangeiros do país. E o Lula vai falar de meio ambiente, de desigualdade, são 3 tópicos, né? Ele vai falar de governança global, quer dizer, uma política só para o mundo inteiro, que atue principalmente na questão da crise climática, desigualdade e também direitos humanos, né? Vai falar da crise climática em si e da desigualdade social mundial que vem aumentando há décadas. E a única vez que a desigualdade caiu no mundo foi quando o Lula governou o Brasil. Lula e a Dilma também, verdade seja dita. E o Lula está oferecendo horários para se reunir com o Zelensky, e o Zelensky também está, o presidente da Ucrânia, e o Zelensky também está fazendo um doce aí. Vai depender da minha agenda também. E talvez nem saia essa reunião, porque ele também não se reuniu com o Putin, e se ele se reunir com o Zelensky, arruma problema aqui dentro do Brasil. Então, infelizmente, o Brasil vai ter que ficar longe dessa discussão que poderia nos colocar numa força, como numa posição de player global. Mas a política interna aqui no Brasil atrapalha tudo isso. E a definição sobre o Flávio Dino se o Lula escolher o Flávio Dino, vai ter um outro problema, que seria o Ministério da Justiça, porque cada setor do PT teria um nome para o Ministério da Justiça, não é? Tem vários candidatos, tem o secretário nacional de Justiça, tem o advogado que é o chefe ali do grupo Prerrogativas, tem o próprio Messias da Advocacia Geral da União, mas seria um problema administrável, muito provavelmente seria o Messias, o novo ministro da Justiça. Mas aí precisa de ver primeiro também se o Dino vai aceitar. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.